Muito bem, pessoal. Estou aqui novamente neste terceiro e último vídeo para dar alguns exemplos de roteiro de aprendizagem para vocês, tá? Mas antes, só reforçando, onde eu vou fazer esse roteiro, Carol? No seu portfólio. Você vai lá na pastinha, no Drive da Piracema, acha o seu portfólio, então peço licença, pedi licença ao Albert para abrir o dele aqui. E aí ele, vai lá no portfólio dele até a última página, então aqui o portfólio dele tá no Padlet, mas tem o link aqui, tem a devolutiva da Gabi, tutora dele. E aqui no final a gente deu, lembra? Copiar e colar no roteiro de aprendizagem. Então vejam, aqui na última página do Albert nós temos o roteiro de aprendizagem. Já deixei aqui para ele, ó. Vou dar alguns enters para que ele fique inteiramente só em uma página, tudo bem? E aí ele vai colocar, vai preencher, vai fazer esse primeiro preenchimento, mas é mais do que um preenchimento, né? Essa primeira experiência e vivenciar consigo próprio o seu roteiro de aprendizagem. Bom, como é que vai ser então isso? Gente, eu vou colocar aqui 2 exemplos para vocês, tá? Antes dos 2 exemplos, questão de link importante. Nós estamos enviando o link dos materiais dos encontros, que está aqui no Docs, e o link da Piracema no Linktree. Aqui estão portfólios manhã e portfólios tarde, tá? Para vocês poderem acessar o portfólio de vocês. Caso o seu não esteja lá ou você esteja com algum problema, gente, abre um doc comum no seu Drive mesmo, só não deixa de fazer, tá? E aí você marca a gente. Vamos lá. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. No encontro da manhã, a Lisandra topou fazer com a gente um aquário e o Diogo foi o tutor dela. O tema dela escolhido a partir de um dos sonhos que ela tem foi o viagem em família e reconexão. Não era uma simples viagem de lazer, era uma viagem para reconectar laços, a família está muito distante, cada um para um lado, enfim. Essa foi a frase que representou a fala da Lisandra. Me sinto desconectada da família em meio à correria e às demandas, e eles assim também, não é só ela, né? Então, a gente transformou a partir de tudo que ela foi trazendo na tutoria, isso em uma questão, em uma pergunta, e ficou assim, olha, como viabilizar uma viagem em família para propiciar reconexão, convivência e mais leveza? Vejam, a partir do momento que eu tenho uma pergunta, eu consigo elaborar passos para ter a resposta, para realizar aquela ação, aquela pesquisa, aquele interesse. E aí nós fomos ajudando, então, construindo junto com a Lisandra, eu e Diogo, enquanto tutores dela, o roteiro de aprendizagem. O que eu quero aprender, o que eu vou fazer para dar conta dessa minha questão central. E aí nós colocamos aqui 4 exemplos, então esse é um primeiro roteiro de aprendizagem da Lisandra. Exemplo, organizar um momento familiar para conversar sobre a viagem. Exemplo, um jantar, um almoço ou uma ida ao parque, né? Parece simples, mas não é, porque precisa, se for um jantar, pensar no cardápio, definir a data de acordo com o cronograma do esposo e pensar estratégias de envolvimento dos filhos, ou seja, tem que ter uma data e um horário que contemple a todos e com estratégias de envolvimento, para não ficar aquela coisa informativa ou chata, tem que ser envolvente, né? Depois, pesquisa de sugestões de roteiros para apresentar no jantar, então local, duração, distância, ela não quer definir ela, mas ela já quer levar algumas sugestões para esse jantar. Depois, pensar e listar combinados e atividades para a viagem, para que a viagem seja de conexão e, por fim, distribuir responsabilidades para que a viagem aconteça, a partir do envolvimento da família. Vamos nos ater só ao primeiro tópico, organizar o momento familiar, pensar o cardápio, definir a data e pensar estratégias de envolver os filhos. Só nesta atividade, olha todas as áreas do conhecimento que estão envolvidas. Português, oralidade, comunicação assertiva, porque tem a questão do envolvimento tanto do esposo quanto dos filhos, CNV, matemática para pensar as quantidades e valores, geografia porque ela vai pesquisar os locais, duração, distância, valores, né, porque ela vai ter uma questão de argumentação e afetividade e estratégias de convencimento. A ideia é que essa mesma desmembramento, né, identificação de conteúdos que existem nesta atividade, a Lisandra possa fazer também em relação às outras 3, que a gente fez só uma no aquário, né? E aí, conforme ela vai realizando, então ela começou essa organização do momento familiar hoje, por exemplo, dia 31/8. Mas ela passa alguns dias nisso, ela vai concluir só 5/9. E aí, é assim que vai ficando o roteiro para cada atividade.